Paz do Senhor, meu querido irmão. Aqui quem está falando é o irmão Flávio, do Em Defesa da Fé. E nós vamos trazer a seguinte pergunta hoje. Jefté teria assassinado ou sacrificado sua filha para Deus? Às vezes o leitor da palavra, das Sagradas Escrituras, numa leitura despercebida, ele passando numa leitura simples, pode levar a entender que Jefté cometeu a audácia, a abominação de ter sacrificado a sua filha. Pois o texto, de uma forma simplista, por causa de uma situação aqui que nós iremos ver de tradução, leva a esse entendimento numa leitura simples. Mas antes disso, quem era Jefté? Para a gente poder entender. Jefté era um juiz que julgou por 6 anos em Mispa, lá na terra de Gileade, filho de Gileade e de uma cananita, onde no começo do capítulo 11 de Juízes é chamada de prostituta, justamente por não ser do povo hebreu. Só para a gente contextualizar o período de Juízes, que é onde está inserido esse personagem bíblico, é um período que vem depois de Josué e Moisés, vem depois do Êxodo. O povo já tinha passado 40 anos no Egito. O povo já tinha passado 400 e poucos anos no Egito e 40 anos no deserto com Moisés. Josué sucedeu Moisés e entrou na terra prometida, fazendo ali suas guerras e distribuindo a terra. Logo após a morte de Josué, nós entramos no período de Juízes e logo após esse período vem o período monárquico, começando com Saul. Mas voltando para a nossa história, que história curiosa. O povo de Deus, nesse momento, estava sendo agredido, assim como nós conhecemos muito bem a história dos filisteus também, que dominavam aquela terra de Canaã. Os amonitas também estavam nesse período onde o nosso Jefté estava vivendo, eles estavam amedrontando. Jefté era um homem guerreiro e valente, segundo as Escrituras, a ponto de ser citado como um dos heróis da fé lá em Hebreus 11 pelo autor. Então, vemos aqui um personagem que podemos tirar muitos elementos sobre Deus não fazer acepção de pessoas. Quando Deus chama, capacita, pois a mãe era prostituta, nós podemos ver uma fé inabalável, apesar de não ter um profundo conhecimento da lei, mas aquilo que ele ouvia da lei, ele acreditava e colocava em prática. Enfim, nós podemos tirar exemplos negativos, que é o que o estudo vai mandar aqui, que é sobre o voto precipitado, enfim. Mas eu quero me deter justamente sobre essa pergunta. Quando culmina em Juízes 11, versículo 31, que quando ele faz um voto para Deus, depois de ter tentado a diplomacia com o rei dos Amonitas e falha, ele vai para a guerra, mas ele vai para a guerra com o Senhor. Então o Espírito Santo dele enche ele e ele sobressai sobre os Amonitas e fere eles grandemente a ponto dele vir em paz para casa. E nesse contexto ele faz um voto. Se realmente Deus fizesse isso, ele entregaria a primeira coisa, sacrificaria, daria a Deus a primeira coisa que viesse de encontro a ele retornando à sua casa, que é onde nós vamos culminar no capítulo 11, versículo 31, que diz assim: aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os Amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Essa aqui é uma versão King James, tá? Essa aqui é uma versão King James atualizada. É uma Bíblia que eu gosto muito de leitura para estudos. Eu tenho uma Bíblia também, uma Bíblia do expositor, pregação expositiva. Eu tenho bastante coleções de Bíblia. Então a gente tem que sempre analisar. É muito bom para quem quer se aprofundar na Sagrada Escritura ter uma Bíblia com grego também é excepcional para a gente poder entender algumas coisas que nós vamos entender hoje. Sem maldade, com as melhores intenções, muitos tradutores se debatem às vezes em cima de artigos, pronomes, em alguns detalhezinhos da nossa gramática do português.
entendendo, falando bem superficialmente para ser um vídeo curto, a nossa gramática do português é muito diferente da gramática do hebraico ou do grego. Então, vou dar um exemplo, o grego não tem vírgula, para vocês entenderem. Outra coisa que vocês temos que entender, vou dar um exemplo. A palavra amor para nós acaba sendo uma única palavra para expressar uma coisa. Já nós vamos para o grego, nós temos, quando se refere a amor de pai para filho, de marido para mulher, de Deus para com o homem, nós temos filos, nós temos ágape, estorgê. Então, o nosso português, às vezes, ele, por causa da gramática, ele acaba dando uma empobrecida no texto, ou a gente, numa leitura mais simples, nós não conseguimos atingir a profundidade do texto. A Bíblia, ela é inerrante, ela é inefável, é a palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, se nós formos por esse versículo de uma forma, numa leitura bem básica, galera, nós vamos crer que, ele sacrificou a filha dele, né? Que ela veio de encontro. Mas pensa comigo, Deus em Levíticos, Deuteronômio, disse que era abominação. Isaías em Salmos também tem versículos que diz que Deus considerava essa prática pagã dos outros povos abominação aos seus olhos. Não havia na cultura do Deus vivo essa prática. Alguns reis que fizeram essa prática foram assim, Deus abominou. E nós conhecemos algumas histórias, para quem conhece um pouco mais a Bíblia. Nós vamos ver em Reis, 1ª e 2ª Reis. Então, como entender isso? Nós temos aqui uma palavrinha, que é a palavrinha val. É uma das explicações para a gente poder entender esse texto, que é a que eu mais acho coerente. Tá? Nós vamos ter a palavrinha val, que está lá no finalzinho. E eu vou aqui, logo após, onde o versículo 31 diz: sobre os amonitas, vírgula, será oferecido ao Senhor, vírgula, e esse e aqui, e é val nas escrituras, nas cópias das cópias dos originais que nós temos mais antigas. E muitas vezes essa cópia, esse palavra val é traduzido como ou nas escrituras, ou. E isso dá uma diferença muito grande para nós, porque muda o sentido. Olha como mudaria o sentido. Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar a vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, ou eu o sacrificarei em holocausto. Vocês viram a diferença que dá? Dá diferença no sentido. E nós temos que também cuidar uma coisa, e sempre estar com isso atento quando nos aproximamos, além de orarmos a Deus, esclarecimento, sabedoria pelo Espírito Santo, falando de letra, nós temos que entender que temos que nos cuidar para não nos aproximarmos do texto com uma perspectiva ocidental da nossa cultura. A palavra de Deus foi escrita numa perspectiva oriental, isso é muito importante para dentro da cultura. Para dentro da cultura, falando da cultura judaica, nós temos grandes teólogos, rabinos, comentaristas bíblicos, hebraístas do século XI, do século XII, o Levi Ben Gerson. Nós vamos ter outros da sua época ali que corroboram, que falam que a melhor tradução aqui dessa palavra val é o ou e não e. Raramente é traduzido como e sim ou. E nós temos várias e várias situações. Eu não vou estar lendo para ficar um vídeo curto, galera, mas você pode conferir isso em Gênesis 41, 44, Êxodo 21, 15, Êxodo 21, 17, Deuteronômios 3, 24, 1 Reis 18, 27. Se você pegar um dicionário aramaico transliterado, você ver quando aparecer a palavra val é traduzido como ou e não como e. Nós temos depois alguns que usam sobre esse voto de Jetsé também tendo como se fosse feito em duas partes, né? Então, como envolvia outra pessoa, quando envolvesse uma casa, animais, uma pessoa,
poderia ser redimidos. Aí tem uma defesa lá que é feita lá com Levíticos 27, né? Então, mas eu prefiro essa daqui, pois eu não creio que ele tenha sacrificado a sua filha. Eu creio que a sua filha foi dedicada ao Senhor, ficou virgem para o resto da sua vida, não conheceu o homem. Essa, dentro da própria tradição judaica, é o que corrobora toda a gramática e o entendimento também de grandes homens, de grandes rabinos judeus e de alguns teólogos. Infelizmente, nós temos alguns teólogos que hoje, graças a Deus, pela historicidade, pela arqueologia, né, pelo estudo das etimologias gramáticas estão mais avançadas, a gente já consegue, né? Pois por muito tempo, por causa das limitações de coisas que se perderam na história, a gente ficou limitado nessa de entender esse versículo, e hoje a gente consegue muito melhor entender, né, por causa da gramática. Ah, irmão, por que não foi mudado? É porque não é barbada mudar algo em Bíblia, tá? Envolve muitas coisas. Tá? Então, como é um detalhe tão pequeno, às vezes, para mexer todo numa revisão, fazer uma revisão disso não é tão fácil. Né? Imagina se Deus ia aceitar um sacrifício humano, ao qual ele mesmo disse que é abominação, e Hebreus 11 colocar como dentre os heróis da fé. Tá? Então, isso é muito interessante a gente abordar. Tá? Ele não assassinou, não sacrificou a sua filha, tá? Pois é abominável aos olhos do Senhor. Né? Além de ter... eu analiso que a palavra val é a situação chave para a gente entender esse versículo. Mas tem até outras defesas, tá? Mas essa para mim é a mais coerente, aonde a Bíblia ela fecha harmoniosamente, onde Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Então, a não ser contradizer Gênesis e Apocalipse. É o homem que muitas vezes tem a limitação. Infelizmente, hoje nós estamos muito com aquela fase do cristão fast food, né? A palavra, né? Muito rasa, né? Como dizia uma professora minha na faculdade, nós temos muitas pessoas sabendo de tudo um pouco, né? Mas não sabem de nada profundamente. Né? Então, que possamos analisar mais a fundo as Sagradas Escrituras. Não fique na dúvida sobre aonde você acha que tem uma contradição. Não, há uma explicação. Faz 2000 anos que ateus e céticos tentam derrubar as verdades da palavra de Deus e não conseguem. Pelo contrário, muitos ainda se convertem. Um dos maiores comentaristas hoje de Novo Testamento era um ateu que queria derrubar o Novo Testamento, e de tanto buscar, ele hoje tem até grandes livros lançados, aí me fugiu o nome dele, o americano. Né? Então, que possamos entender mais a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, semeie a palavra de Deus. Que às vezes a sua dúvida que você esclareceu pode ser a dúvida de outro. É um vídeo simples, eu não quis fazer um vídeo muito teórico, mas sim simplesmente dar a direção para você. Para poder dizer para vocês que não há conscrição, não, ele não fez isso, ele não assassinou, ele não sacrificou a filha. E que Deus não quer sacrifício humano. Deus sempre quis o nosso coração. Deus sempre quis o nosso coração. Então, se temos que entregar, é a nossa vontade a Deus. Né? E aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Amém, meus amados? Não podemos deixar de concluir que, em todo o teor da Escritura, analisando, né, Salmo 106, do versículo 35 e 38, Isaías 57:5, confirma que Deus, aos olhos de Deus, sacrifícios humanos era abominação. Então, temos que eliminar isso. Não podemos imaginar que Deus aceitaria um sacrifício humano, né? Que Jefté faria um sacrifício de sangue. Né? Sustentar essa ideia é quase eu entendo que é uma difamação a Deus e também ao personagem bíblico. Né? O que acontece muitas vezes é que às vezes nós lemos com uma leitura despercebida, né? Acontece, né? Nós somos seres humanos e às vezes a gente precisa, por causa da correria do dia a dia, a gente acaba não nos aprofundando tanto assim na palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, curta a nossa fanpage, segue a gente lá no canal, se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar preparando aos poucos. Nós estamos entrando numa nova fase, tentando
melhorar nossos vídeos, sempre com vídeos e informações responsáveis. Tá? Esse mesmo comentário que eu fiz aqui, nós vamos também encontrar na Bíblia de estudo do expositor. Tá? É uma Bíblia comentada pelo televangelista, o grande televangelista Jimmy Stugart. Acho que eu falei certo aqui, dê uma olhadinha para ela aqui, para a Bíblia. Tá bom, meu amado? Que Deus abençoe, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco mais, de uma forma bem simples. Né? A gente não queria fazer uma forma muito maçante para você, para se tornar bem prático e rápido, tá bom? Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.